Oi, gente. Eu quero trazer hoje para vocês dicas e insights sobre transição e a percepção do presente. Bom, o que a gente está vivendo, todo mundo já sabe, né? A gente está vivendo um momento aí da saúde mundial crítico, muita gente em casa sendo obrigada a mudar a rotina, sendo obrigada a mudar formas como fazer as coisas. A gente está percebendo a interdependência que nós temos como humanidade, né? Então, uma coisa que acontece lá em Wuhan, na China, realmente pode afetar os confins aqui do Brasil. Então, tem muita coisa vindo à tona. Mas eu queria contar para vocês que isso não é uma transição nova. Isso aqui é um ápice de uma transição que está acontecendo. Há anos eu venho estudando essas questões de mudança do mundo, né? Então, em 2016 eu fiz a fluxonomia da futurista Lala Denzelin, e ela abre muito a nossa visão nesse sentido de você enxergar que essa transição já está aqui, ela já estava sendo propiciada por toda essa mudança desde que a internet começou. A gente vem mudando aí lentamente aos trancos e barrancos, e o que estava faltando era a gente fazer um update no nosso software, né? O que está faltando ainda, né? O que a gente está a caminho. E ela não é a única pessoa que fala disso, obviamente, todos os futuristas falam disso. Muitas pessoas aí de renome estão trazendo essa mudança, trazendo essa necessidade de mudança para o mundo, trazendo coisas importantes. O Yuval Harari, que é um historiador israelense incrível, professor, ele traz lá nos livros dele, né, Homo Deus, Sapiens, os aprendizados para o século XXI, ele traz a nossa história, perceber qual é a nossa história e perceber como a gente está no momento de virada. E eu assisti faz pouco tempo uma entrevista dele falando que a gente está num momento muito decisivo de mudança mesmo da humanidade, que agora a gente tem dois caminhos, ou o negócio volta para o passado e não se conserta, ou a gente realmente decide fazer diferente, não tem como ficar no que já era. A gente tem também o professor Otto Scharmer, lá do MIT, que criou a teoria U, que já é uma coisa assim super futurista, aplicável em empresas, é aplicável para a gente como ser humano, também falando disso, falando dessa mudança tão necessária, fazendo um movimento bonito e mundial chamado Gaia. Então tem muita gente, se vocês forem pesquisar, muita gente acontecendo. Muita gente, muitas coisas acontecendo nesse sentido. Então, meu convite hoje para você é perceber o que está além do que está dado aí, além da questão que a mídia está noticiando sem parar, que é o avanço da doença e as pessoas que morrem e tal. O que existe além disso? Porque esse momento que a gente está vivendo, ele está dando oportunidade para uma grande mudança, ele está sendo ele está disparando, acelerando, potencializando toda essa transição, né? A internet já está aí há mais de 30 anos e a gente tem livros do John Naisbitt que falava primeiro dos megatrends para os próximos tempos, né? As grandes tendências dos próximos tempos, e depois ele fez um livro específico sobre high-tech e high-touch, por achar que esse era um dos assuntos mais importantes. O que é high-tech e high-touch? High-tech é a alta tecnologia e high-touch é o refinamento do tratamento humano, o cuidar, o quanto você cuida do ser humano e da humanidade, né? Me chama muita atenção essa discussão de high-tech e high-touch, porque quando eu olho para o nosso presente, eu falo, gente, como é incrível nós termos tanta tecnologia, uma tecnologia tão avançada e que avança a cada dia, e que até esse momento aqui está fazendo ela avançar mais. Você vê como a gente está utilizando, assim, em escola, em saúde, em trabalho, em tudo que você possa imaginar, a gente está usando a tecnologia cada vez mais. E como é possível ter tanta tecnologia e a gente não usar isso de uma forma inteligente a favor da nossa humanidade como um todo, a favor de melhorar a qualidade de vida do todo, a favor de diminuir a desigualdade, a favor de nós não trabalharmos tantas horas, trabalhar com mais eficiência, menos tempo, não precisar poluir tanto o nosso meio ambiente. Então, esse momento está abrindo essa percepção de que isso é possível. A gente está fazendo isso, o meio ambiente está agradecendo essa pausa que ele está tendo, por exemplo. Tem muita gente que nunca experimentou estar em casa com o filho, que passava horas e horas trabalhando no escritório, horas preso no trânsito, e agora está experimentando isso. Então, esse momento está propiciando tudo isso.
Mas voltando para o meu convite inicial, que é transição e percepção do presente, eu quero trazer isso para você, para a sua vida. E aí eu quero trazer aqui uma frase que está no livro da Lala. Esse é o livro da Lala Denzelin, tá? Deixa eu ver se está dando para ver bem. Novas economias viabilizando futuros desejáveis. Uma introdução à fluxonomia 4D. E esse livro é incrível, gente. Ele fala de muitas coisas que tem a ver com a transição, né? A Lala já fala disso há anos. E tem uma frase aqui que não é dela, né? Um trecho aqui que é do neurocientista Neil Seth. E ele explica uma coisa bem interessante. Ele fala assim: como o cérebro só pode criar e reconhecer a partir de informações prévias, só o que for experimentado pode ampliar o nosso repertório e escolhas. Sem repertório, não conseguimos inovar. Ou seja, se a gente nunca viveu as tecnologias e essas possibilidades de inovação e de fazer coisas diferentes no passado, como é que é possível a gente mudar agora, a gente criar? Esse momento está propiciando isso, porque está obrigando a gente a experimentar a tecnologia, né? A fazer aula, reunião, encontro com a família pelo Zoom ou por outros aplicativos. Mas me perdi um pouquinho, gente, faz parte. Mas o que eu ia falar é que a gente precisa ter uma ampliação de pontos de vista. A gente precisa olhar além para poder enxergar como mais a gente pode melhorar a vida. Como é que a gente aproveita esse momento para melhorar a vida? Formas de enxergar além são muitas, né? Leituras, ouvir pessoas interessantes falando, TEDs dessas pessoas que eu recomendei aqui. A própria Lala tem o curso da fluxonomia, está com um grupo de estudos, tem um livro incrível, que é esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Então, conversar com amigos, né, positivos. Então, tem N formas da gente ampliar os nossos pontos de vista. Então, eu queria deixar aqui um convite para você escrever aqui, comentar nesse vídeo, que outros pontos de vista você pode ter sobre este momento e sobre a sua vida à luz desse momento de transição. Que outro ponto de vista pode existir? O que mais pode ser diferente? O que mais poderia acontecer? O que mais tem de interessante acontecendo aqui agora? E coloco também que outra coisa muito importante para a gente perceber o presente é estar presente. Então, se você estiver presente, realmente, sem resistência, percebendo esse momento que a gente está vivendo e olhando além também, né? Não só ouvindo o que a mídia está falando de ruim, ou que as pessoas estão falando de negativo, mas o que existe além? Percebe além. O que existe além para você, para o seu trabalho, para a sua vida? Quais são os aprendizados que você pode perceber nesse momento? Então, essa percepção de presente é outra tarefa aí que eu estou deixando de convite para vocês, é um desafio de vocês lerem nas entrelinhas, sem ficar olhando só para o passado, e perceber o que mais pode ter de incrível nesse momento, tá? Então, esses são os meus convites de hoje. Vou deixar essas perguntinhas aqui no texto. Vou deixar também algumas dicas no texto, que são esses grupos de estudo e curso da fluxonomia, e uma transição profissional também, uma jornada de transição profissional que eu vou começar a fazer junto com a Mônica Lã, uma colega querida. A gente já tem vontade de fazer isso faz tempo, mas vamos agora colocar em prática, aproveitando esse momento, aproveitando as oportunidades desse momento. E fica a pergunta aí para vocês, como é que a gente faz dessa transição uma oportunidade e não uma crise? Obrigada!